boa Oi, tarde, meus amores. gente. Boa tarde, como vai você? Tudo bem? Você sabe que fica legal, assim, falar embolado. Oi, boa tarde, Boa vamos de tarde, novo. boa tarde, vamos E lá. aí, boa Fala, tarde. gente, boa tarde. Como vai, meu amor? Tudo bem? Bem-vindo a mais um Que legal programa. ter você. Ficou bonito, ficou legal, Confusão, né? Não dá uma cara de festa, de alegria. Festa, alegria, Pois pá, é, porque é entre assim. família, né? De verdade, nós estamos alegres por mais um encontro com você. Receba o nosso abraço, o nosso carinho. Estaremos juntinhos até às 4 da tarde. E coisa boa, hein? E é o seguinte, a gente está por aqui para trazer a sua interação, a sua participação, especialmente nesse dia que promete muito. E aí, falar sobre Ciúmes. Ciúmes. No E aí? casamento. Mas que é ciumento no casamento, às vezes é ciumento em outras relações também. Verdade. Agora há Amizade. pouco, lá no camarim, eu falei para uma amiga que eu vi ela fazer uma postagem toda parecida para uma moça que conheceu um dia desses. Ai, como é maravilhosa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu fui lá e falei assim, tá, então fica com ela. Porque eu não fiz nenhuma postagem assim pra mim. Ela, vem cá, meu amor. Pronto, deixa eu fazer uma com você também. Será que isso é um Mas ciúmezinho? aí eu faço o papel de assim, não, isso não é ciúmes. Aham. Não é ciúmes. Claro, eu fiz uma brincadeira com fundinho de verdade, mas e você aí de casa? É ciumento no seu casamento? Você é ciumento nas suas relações mais próximas? Mas principalmente vamos dar atenção ao casamento hoje, né? pois Que é onde é. os negócios mais acontecem. Ficam, né? E aí a gente vai falar sobre esse assunto, a gente quer que você conte aí suas experiências do outro lado também e tire as suas dúvidas, porque, Darleide, nada melhor para falar de ciúmes e tal do que um casal de especialistas que acredito que entre eles deve ser tudo resolvido ali, Claro. porque ele é psicólogo, ela é psicóloga, Exatamente. não é? Óbvio. Vitor. Nunca deve ter rolado um ciúme. Não, nunca. que isso. E ele, né, aqueles R, como é que é? DR. Não, É. isso deve ter. É. Porque são psicólogos, aí eles vão... Mas eles dialogam, eles nunca brigam, nunca levantam a Eu voz. acolho, nunca... eu acolho os seus Isso. sentimentos, eu acolho os seus sentimentos, mas vamos refletir por esse ano. Exatamente. Não é? É assim que acontece lá. Ellen Brito e Vitor Brito. Olha aí, a gente vai saber, viu, se é assim que acontece por lá. É o casal que já tem 8 anos de casados. Vão contar pra gente um pouco da experiência de vida deles, mas é claro que eles vão ajudar você que tá do outro lado aí também, porque a gente tá tudo bem, né, Darleide? Menino. Chique. Não, mas de verdade, assim, eu não tive crise de ciúmes com meu marido, É. nunca não, porque ele é muito comportado. Eu tenho aquela por isso. proteção. Não é ciúme, né? exatamente, Aquela claro. proteção. Eu já disse assim, para de seguir, não vai Isso. aqui, é melhor pra Opa, você. é. Mas por quê? Porque é melhor pra você. Nós vamos ter na prática hoje Caixa da Confiança, com o objetivo de a gente ensinar como se construir a confiança um no outro. É verdade. Mas eu sei como é que a gente ensina, né? Como a gente... Não sei. Porque se o outro não é isso aí. confiável, menino, vai te converter, né? Converte. Enfim, essa é a conversa É de só hoje Jesus. sobre ciúmes. Tem Josemara Mai com mais info. Verdade. Tem pastor Robson Aleixo Tem. trazendo pra gente aquela reflexão, Aham. ponto de vista bíblico do tema abordado aqui de hoje e muito mais, muito mais. Fica com a gente porque tá só começando. Agorinha, a gente espera você logo depois da vinhetinha. Então, meus amores, ciúmes é sinal de amor ou de insegurança? Pois é. Ou das duas coisas. Eu amo, mas não me sinto segura. E eu vou pedir de você um pouquinho mais de segurança. Uhum. Pode ser, não Pode pode? ser, Sei. verdade. Conta pra gente. Conta pra gente aí, manda no nosso WhatsApp 12983150249. Eu já trago uma outra polêmica aqui. Quem tem mais ciúme? Os homens ou as mulheres? E aí, o que Conte-me você mais acha? sobre isso. Quem é mais ciumento, homens ou mulheres? E agora, Darleide, o que você acha? Tem nada a ver isso aí. Nada a ver? Nada a ver. Não, mas por quê? Quem que Vocês é? são muito ciumentos. Tu acha? Eu acho. Será? Acho que sim. Será se é isso mesmo? E aí, você vai Meu contar pra marido, gente que é também. um homem assim, bem comportado, alinhado, como você sabe, Uhum. assim, viu, amor, esse decote aí, aí ele diz que é cuidado. E eu que sou uma pessoa muito comportada também, com roupa e tal. E aí ele já fica assim de olho e tal. Quem é isso aí? Mas Eu sou enfim, tranquilo. diz que não é ciúme, não, é só cuidando. Eu sou E tá tranquilo. certo, tá não? Cuidando? Você não cuida do seu carro? Eu cuido. Dá uma arranhadinha, que é? Lava, o carro- passa, esmera. Se bem que o carro... Aí que você é meio zoado. Mas
dos relacionamentos e tal. Mas do que você tem ciúme, Cuidadinho. assim, em termos de coisas materiais? Em termos de coisas materiais... Assim, cuidado com isso aqui. Seu microfone, sua cabine. o microfone. Não? Ixi. Você deixa o Samuel brincar com seu microfone? Não. Então. Não, e já Assim que você derrubou. gosta, Samuel, você sabe quanto custa isso? Você sabe quanto custa um marido? Você sabe quanto custa uma esposa? É muito verdade. caro. É caro, leva pra você tempo, deixar qualquer leva um passar a dinheiro. mão. Qualquer Credo. um. De jeito nenhum. Não, então vamos cuidar, né? Conta pra por gente aí do amor. outro lado. É? Conta pra gente, 12983150249. Tô de Conta aí, olho, viu? ó. Você acredita que ciúme é prova de amor ou sinal de insegurança, ou os dois, né? Então, quando é que o ciúmes vai deixar de ser um negocinho assim, gostosinho? Ou nunca é? Enfim, é assim. Porque tem gente que fala assim, aí você não tem ciúme de mim, você não... Já ouviu? Eu já ouvi mas falar. já tem outros que contam como troféu. Não, meu marido não tem ciúme de mim. Meu marido confia... Quer dizer, meu marido confia em mim plenamente. Eu confio nele plenamente também. 983-150249. O que você ficou me olhando? 983-150249. Conta pra gente, tá? Josemara Mai, você é ciumenta ou não dá pra contar hoje? Boa tarde, gente. Boa tarde pra você de casa. Eu confesso que, para algumas situações, eu converso com o Sérgio por olhar, sabe? Levanta a sobrancelha e faço assim. Aí ele já entende. Perigo à volta. Algo errado não está certo. É legal. E aí, graças a Deus, eu consigo levantar uma sobrancelha só e a outra fica no mesmo lugar. Então, ele já entende muito bem a mensagem, dá super certo. Funciona muito bem lá em casa. Boa. Mas confesso que eu sou... É que eu tô no início do casamento, né? Eu sou bem tranquila, assim, bem... Tá, vamos mudar de assunto, gente. A gente não pode deixar muito tempo, senão a gente começa a entregar os negócios. Né? Então, bora pra notícia, né, Ju? Tranquilo, gente, bora pra notícia, bora mudar de assunto. Falar dos outros. Falar dos outros, isso mesmo. Olha, hoje no nosso Momento Mais Info, eu vou falar sobre o mutirão de renegociação de dívidas. Então, se você tem dívidas no banco, presta bem atenção. Também sobre as inscrições para as vagas remanescentes do FIES. Tem interesse? Presta atenção também que eu vou falar sobre esse assunto. E, por fim, uma pesquisa que revelou que, para muitos, o ciúme é, sim, um sinal de amor, tá bom? Te conto mais detalhes depois da vinheta. Se você está com uma dívida e quer negociar, olha só essa notícia. A partir do dia 1º de novembro, a Federação Brasileira de Bancos vai realizar um mutirão para renegociação de dívidas. Durante essa ação, quem tiver endividado vai poder negociar o que deve em condições especiais, com parcelamentos, descontos no valor total da dívida ou juros reduzidos para refinanciamento. Tudo vai depender da política de cada banco participante. Agora você deve estar se perguntando, mas Jô, o que pode ser negociado? Calma, vamos para a tela que eu vou te mostrar direitinho, tá bom? Então, o que pode ser negociado de fato? Dívidas no cartão de crédito, cheque especial, chega um momento que aperta durante o mês, e essas são as opções, né? Então, tem como negociar consignado, outras modalidades de crédito também. E o que não pode ser negociado, Jô? Financiamentos de veículos, motocicletas e imóveis. Esse não tem como, viu? Tem que continuar com a dívida. E essas negociações podem ser feitas diretamente nos canais dos bancos ou pelo site consumidor.gov.br. E se você preferir, pode procurar o PROCON da sua cidade para receber aquela ajuda, principalmente em casos de superendividamento, quando é preciso montar um plano de pagamento. Esse mutirão é uma ação recorrente dos bancos e na última edição, que aconteceu em março deste ano, mais de 1 milhão de contratos foram renegociados. Ou seja, tá aí a oportunidade para quem quer colocar as contas em dia e começar o mês de novembro com a situação regularizada, tá bom? Seguindo aqui, mudando de assunto, agora vamos para a área da educação e eu converso com você nessa câmera. Começou ontem, vai até quinta-feira da próxima semana, dia 30, o prazo para se inscrever em vagas que sobraram do FIES do segundo semestre, as chamadas vagas remanescentes. As inscrições são feitas pela internet no portal único de acesso ao ensino superior no site
acessounico.mec.gov.br/FIES. Para concorrer, é preciso ter participado de alguma edição do Enem desde 2010, com nota mínima de 450 pontos sem zerar a redação, tá? Outro requisito é ter renda familiar bruta mensal por pessoa de até 3 salários mínimos. O resultado será divulgado no dia 4 de novembro. Então, se você ou seu filho quer garantir uma vaga no ensino superior com financiamento que pode chegar até 100%, essa é a hora de se inscrever. Então, não deixa para depois. Agora sim, finalmente, bora descobrir quem que tem ciúmes, quem não tem, quem considera sinal de amor, quem não considera. Gente, aproveitando esse momentinho agora para fechar nosso momento mais ínfimo e o programa de hoje, no caso, já entregar para vocês o conteúdo do programa de hoje, uma pesquisa do Instituto Locomotiva revelou que 59% dos homens brasileiros acreditam que quem ama de verdade sente ciúme. Entre as mulheres, esse número é um pouco menor, 47% compartilham dessa opinião. Mas mesmo com essa diferença, só 11% dos homens admitem que são mais ciumentos dentro de uma relação. Já as mulheres, se preparem, viu? 65% reconhecem que sentem sim ciúmes e que 27% dizem ser mais ciumentas que os parceiros. E aí, será mesmo que o ciúme é um sinal de amor? Muita gente acredita e já mostrou. Só que tem uma diferença. O homem diz que sim, o ciúmes é de fato um sinal de amor, mas não sentem. Tá vendo? Deixei um ponto pra vocês. Deixei um ponto pra vocês. Eles são muito esquisitos, hein? Eles, né? Os outros homens lá. Você tá no número 11%, né? No 11% no caso. Eu tô no número bom aí. Agora, sabe, falava aqui... Esse grupo bom. Cochichava aqui com a Binal antes, Josi, que assim... Eu me sinto ofendida, assim, muito ofendida quando se levantar. Porque, assim, eu não tô brincando. De fato, meu marido e eu, a gente tem uma relação que a gente não deixa caber esse tipo de coisa, né? Não dá brecha. Mas eu fico muito ofendida se surgir algum comentário que sugira que... Sabe, assim, não sei o que, eu acho, assim, ofensivo. Você também? Você fica chateado? Também, claro. Porque, assim, a gente brinca tudo, a gente trata com respeito. E uma coisa que a Eliane sempre soube, da mesma forma que eu trato as meninas ali da produção, outras amigas, enfim, à volta, é da mesma forma quando ela tá perto, né? A Josi que trabalha na produção, você que tá sempre com a gente também, é sempre a mesma forma, com respeito, a brincadeira, com respeito e tal. É só uma vez ou outra que ela vai dizer assim, guarda esses dentes. Às vezes ela fala, né? Tem dias que ela... Não precisa ficar sorrindo pra todo mundo também, né? Mas... Às vezes passo cumprimento junto com ela, né? Às vezes passo cumprimento algumas senhoras, algumas pessoas no condomínio. Tá, precisa ficar mostrando os dentes assim pra todo mundo? É só pra dar um charme. Agora, gente, daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre os ciúmes, que é esse ciúminho, nananã, e aquele ciúme que é o doentio, né? O chamado patológico mesmo. Então, é disso que se trata, que muitas vezes vai estragar um relacionamento de vez. Mas nós aqui estamos ali, bonitinhos, só dando uma olhadinha, levantando a sobrancelha. Exatamente. O que é isso? Porque acho que é até importante a gente tá em alerta assim, né? A gente às observar. Vezes não é nem pelo nosso, é o outro também. Justamente. É invasivo, pode acontecer de não estar percebendo. É isso, porque às vezes a gente tá sendo natural, de uma forma simpática, só que a gente não percebe que a outra pessoa tá olhando com olhares diferentes, e aí quando vem o companheiro ou companheira e fala, com essa pessoa não. Melhor não. Aí você já, então tá bom, já vamos agir diferente e tal. Diz que mulher sente, né? Olha, não conversa com essa pessoa porque eu não fui com a cara dela. Isso, essa é a postura, essa é a frase. Obrigada, Josimara Mai. Lindo final de tarde pra você, um feliz sábado. Obrigada, gente. Um feliz sábado pra vocês também, pra você aí de casa, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada. Valeu, Jô. Bom sábado pra você, pro Serjão. E melhoras pra ele lá, viu? Tá com o pezinho dodói, a Jô tá cuidando dele lá. Já tá de volta no vôlei aí, né, Serjão? Tamo junto. Agora vamos lá conversar, Darleide. Com esse casal, você viu, o casal bonito. Bonito. Né? Será que rola, né? Bonitos mesmo. Será que rola aquele ciúme? Como eles lidam com isso? Não. Não, né?
primeiro vamos conhecer deles, Fora das né? estatísticas, completamente. Tá aí, ó. A gente conversa com a Ellen Julie Lima Brito, é isso, né? E o Vitor Brito, casal, ambos psicólogos, e estão com a gente hoje aqui para conversar sobre esse assunto, tirando dúvidas suas aí. Ellen, seja muito bem-vinda, prazer, pode ficar à vontade. Vitor, Bem-vindo. prazer, amigo. Obrigada. Fica à vontade aí também. Casados há quanto tempo? Vai fazer 8 anos, né? 8 anos agora em janeiro. Sem ciúmes. Imagina, nenhum. Somos quase Budas, né? Que ótimo. Que ótimo! Mas falando de verdade, assim, como que esse assunto foi trabalhado com vocês ou por vocês à medida em que vocês, inclusive, iam se conhecendo? Quer começar a falar? Não entrega tudo, não. Vamos às mais ciumentas, que dizem que somos isso, nós, as imagina. mulheres. Olha, eu acho que no início, enquanto mais novo a gente é, mais inseguro é também. Existe uma característica, todos nós somos, né? Mas quando a gente tá novo, tem mais insegurança. E eu tinha certos ciúmes, mas eu nunca fui uma pessoa muito ciumenta, de ficar enchendo o saco. Mas eu ficava mal, né? Aí eu ficava mal comigo mesma. Mas isso foi diminuindo ao longo do tempo. A gente foi conversando mais sobre isso também, né? Uma curiosidade é que no namoro eu era mais ciumento, É né? verdade. Eu que enchia mais o saco, assim. Verdade. Depois ele foi segurando. Mas acho que a conversa, né? Conversar sobre isso e falar, olha, eu acho que... convivência. Também. Acho que isso aqui me faz mal, então dá pra você diminuir, né? Então isso foi... Porque no ajudando começo, acredito que até do namoro e tal, você quer a atenção daquela pessoa para você, né? Não digo exclusiva, porque a pessoa tem amigos, tem familiares, enfim. Mas você quer aquela atenção diferenciada e aí tem alguns amigos à volta que você vê, não, isso daqui é melhor não, né? Isso aqui pode ser um concorrente, né? Ou essa pode ser uma concorrente e tal. E aí já vai meio que daquele cuidado. E a conversa, o relacionamento, acho que vai trazendo essa segurança de que... O que gosta, Confiança. o que não gosta, né? O tipo de comportamento que admite, o outro que não admite. Verdade. Enfim, mas essa é a pauta e para além de como é tratado entre vocês, como vocês lidam, o que dizer sobre os ciúmes em si, do ponto de vista da psicologia? Pode começar. O ciúmes, ele é um sentimento complexo, né? Que advém de diversas emoções diferentes, de interpretações que a gente faz da realidade, seja no relacionamento conjugal, amoroso, ou, como vocês comentaram no início do programa, de outros relacionamentos também, dentro da família, entre irmãos, entre amigos, nas redes sociais, né? Trabalho. No trabalho Objetos também. Com objetos, né? Tem pessoas que têm uma questão de possessão com objetos, ciúme do carro, ciúme de alguma coisa, de algum pertence. Então é uma área assim dos relacionamentos humanos, né, bastante complexa e que gera bastante debate, né, e polêmica, né? Por ser complexo, a gente pode dizer que é muito taxativo e às vezes até muito duro, inflexível dizer que ciúmes é apenas insegurança. Vocês não acham? Levando em consideração a nossa humanidade, a nossa experiência de vida em relação, como dissemos agora há pouco, desde criança, a coisas, objetos, você vai dizer, imaturidade. De verdade, mas eu acho que muitas vezes, ao dizer que é só insegurança, acho pouco para resumir o que somos nós e a nossa história, a nossa bagagem, nossos relacionamentos. Entende? Com certeza a gente é muito mais complexo que isso, né? Num geral. Nossa personalidade, a nossa vivência, ela é muito mais complexa e ela vai ser para cada um de um jeito, né? Por isso que a terapia é tão individual. Porque para cada um é de uma forma. Mas a gente tem que pensar também que como humanidade, como humanos, nós somos inseguros por natureza, é né? isso. E a gente quer zelar por esse outro. Só que, dependendo de como isso me atinge, eu vou ter um comportamento mais doentio ou não frente a isso. Porque por conta dessa nossa segurança, desde pequenininho, né? A gente tem essa visão de que ter algo, controlar algo, nos dará algum tipo de suporte, de segurança, seja uma coisa, seja uma pessoa. Só que isso também é uma inverdade, porque a gente não tem esse controle total sobre o outro, sobre algo. E somos frágeis, a gente pode perder as coisas, né? Mas nos dá a sensação de segurança. E isso acaba, para alguns que são mais inseguros, sendo mais doentio. Mas, no geral, a gente tem essa segurança. Você que tem cachorrinhos, não sei se vocês têm, eu tenho, mas os meus são largados. Criado solto. Criados soltos e tal.
sentido. Mas não é verdade que, por exemplo, cachorros, eles marcam, tem até uma expressão assim, esse cachorro fez xixi no poste, ou seja, para demarcar o seu território, né? Então, assim, tem essa complexidade toda das nossas inseguranças e essa necessidade, isso aqui é meu, tá? E você agarrar no braço deles assim, tá, querida, é meu. Tira tá? os olhos, tira o olho que é meu. Agora, até com base nessa pesquisa que a Josi trouxe ali, dizendo que as mulheres, né, acabam sendo, não estou dizendo que de fato é. Que bom. Só a pesquisa que apontou ali. Deve ter ali umas margens de erro e tudo mais, né? Mas, com base até nessa pesquisa que foi trazida, tem alguma justificativa, talvez até científica, sobre aparecer as mulheres como tendo mais ciúme? Pode ter algo a ver com a própria história, fatos históricos, enfim, do que vem, do que a mulher, de como a mulher era tratada antes e tudo mais. Acho que tem alguma coisa a ver com isso também? Esses dados apontarem isso? Tem alguns estudos, né, e um dos mais relevantes da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, uma meta-análise sobre esse tema de ciúmes, e traz essa questão, né, da diferença de gênero sobre os ciúmes, né, em que, de fato, as mulheres expressam mais elas verbalizam mais sobre ter, e os homens verbalizam menos, né? No destrinchar dessa pesquisa, entende-se que as mulheres têm uma predisposição para um ciúme mais emocional, né, de uma questão mais emocional, de uma traição emocional, e os homens têm mais ciúmes de questões mais sexuais mesmo. Então tem esse tipo de diferenciação. Mas um ponto interessante e relevante é que o fato de talvez os homens verbalizarem menos sobre, e aí falando pelo lado da psicologia, né, quando a gente fala menos sobre, a gente elabora menos também. E aí as reações masculinas aos ciúmes tendem a ser mais violentas. Exato. Né? Então vai para o lado mais primitivas, mais instintivas, né? Só que pelo fato de as mulheres verbalizarem mais, né, falarem mais sobre, né, o senso comum é de que as mulheres sejam mais ciumentas, né? Então... E a gente vê isso, por exemplo, sogra, né? A nora e a sogra, às vezes tem aquela... Entre o genro e o sogro, não é tão falado quanto sogras, né, e tudo mais. Pode ter alguma relação também com isso, uma também, proteção, né? uma disputa, um contato. Tem, normalmente. Tem essa questão do que o homem... É engraçado esse estudo que vocês falaram no início. A gente estava até conversando sobre ele, porque é interessante porque esse homem diz que tá tudo bem, é um amor isso, mas ele mesmo não se coloca nessa situação. Então a gente estava refletindo, será que um dos motivos por que isso acontece é porque ele gosta de que alguém sinta ciúmes por ele? E aí é interessante porque quando a gente vê em relação à sogra, né, e à nora, tem muito isso. Às vezes o homem tá nessa situação achando super legal, né? Então, a mulher ali, as duas mulheres lutando por ele, sendo que não é esse o jogo, né? Isso não é uma visão de amor. Isso não é saudável. Não é saudável. Então, para ele pode ser saudável, mas o custo disso é muitas pessoas ali em volta mal, né? Se sentindo chateadas com isso. Então, existe ciúmes em ambos os sexos. As mulheres tendem a falar mais, acho que na clínica, inclusive, porque elas vão também mais para terapia, né, para falar. Mas os homens, eles têm essa dificuldade de elaboração. Então, pode, no senso comum, dar a sensação de que as mulheres falam mais. É isso, Elecita. Nós vamos para o intervalo e ainda ficamos ponderando daqui. Por que então, lá em Coríntios 13 está escrito que o amor não arde em ciúmes? Mas arder não significa não sentir ciúme algum. Noutro momento, o próprio Deus vai dizer que tem ciúmes de nós. Puxa. Enquanto a gente pensa nisso, a gente convida você para ficar aqui, junto e lembrando da... Não é? Com a brasinha na cabeça aqui para ficar pensando. Fica pensando. Revista Sem Tabus é a dica de hoje para você, viu? Pensar casamento e sexualidade é só entrar em contato e pedir a sua Sem Tabus, um jeito muito especial de pensar sobre relacionamento, intimidade e sexualidade. 98244-4449 é o nosso WhatsApp. O código de área 12 98244-4449, Sem Tabus, gratuitamente para você receber em casa. Nós já voltamos, até já. Ô, Binal, Oi. você sabe que uma coisa assim que é inadmissível dizer, não sinto nada, sinto ciúmes, é, por exemplo, ter no ambiente, tá, a esposa e o seu marido, ou namorado, aí tem uma mulher que é mais bonita,
Sim, porque dá pra saber. Ai, todos somos bonitas. Você é a mais linda do mundo. Somos. Você é o mais lindo do mundo. Tudo bem, mas Ai, tem todo gente... mundo é lindo. Todo mundo tem sua beleza. Uns mais, uns menos. Passou na filinha e acabou. Um só por dentro. Uns bonitos do lado de dentro. Não tem isso, assim. Então. Teu coração bonito. E outra. Né? Aí outra, assim, aí tá lá. E sensual. Aí, se for só bonito, mas tá ok, a roupinha tá no lugar, nada assim, ó, aparecendo. Aí, ok. Mas você ainda dizer assim, cuidado. Mas quando ela tá toda sensual, roupa E desfila marcada, pra lá, pra decote, negocinho. Ai, gente, o que eu fiz? Nada demais. Foi a roupinha que eu peguei hoje. De repente leva um puxão de cabelo aqui assim, né? Pega um beliscão assim. O Complicado. que você tá olhando? Que eu tava olhando assim. Porque como não olha? E é engraçado quando passa alguma mulher, exemplo, né? Conte. Não, eu não vou contar. Não vou contar. Eu posso acabar me comprometendo. Não, mas porque a Eliane Não, mesmo... a Eliane Não, a é. Eliane mesmo, ela fala, né? Aí a gente tá passando, passa uma moça, ela falou, olha que mulher... Ou na televisão, né? Poxa, que moça bonita. O que eu tenho que falar? Nada. Silêncio. E às vezes eu falo... Você é mais. Você é mais. Nossa, toda vez. Não, mas é. E aí provoca ainda. Não, mas ela não sei o quê. Mas você é mais. Ou às vezes quando passa e eu só olho pra ela assim, pra Eliane, né? De rabo de olho pra ver se ela tá olhando, se eu vou. Né? Que às vezes fica naquela. Já aconteceu isso. Daí a esposa só fica olhando, passa alguém do lado assim, ela fica olhando pra saber, fica olhando pra você pra saber se você vai olhar pra pessoa que tá passando, né? Aí você passa tudo aqui, ó. Olhando só pra frente, A né? frente pro alto. Aí de onde me pronto, veio é um socorro. ponto. Não é? Ô, meu pai, respira fundo e vai, né? Não, aí você olhou pro Vitor, você viu ele assim, não é? E o Vitor, meu Deus, tem nada a ver com isso. Por favor, não se comprometa. Nada a ver com isso. Comprometendo aqui em rede nacional, Não viu? olhar, né? Não é? Então, ó, você aí de casa, conta pra gente, ciúmes é amor, é insegurança, é tudo junto e misturado, é zelo. E até antes de sairmos pro intervalo, né, eu falei sobre, lá em 1 Coríntios 13, Paulo vai dizer, o amor não arde em ciúmes. Mas ele não disse que o amor não sente ciúme nenhum. Ele só disse que não fica ardendo e tal, fervendo o juízo do outro, né? E aí, vocês disseram, é bom a gente citar, né, que originalmente a palavra ciúmes vem do Vitor. Vem do latim zelumen, que proveniente vem do grego também a palavra zelos, né? Então tem essa origem em comum com o conceito de zelar, né? De zelar por algo valioso que você tem. Né? Então, se você tem uma relação valiosa, se você valoriza aquilo, você zela, você cuida. Né? Então, existe esse aspecto que pode ser mais saudável, né, dos ciúmes, de você... Que é o caso de Deus. Exato, é a analogia que Deus faz didaticamente, né, para nos mostrar que Ele se importa com a aliança que Ele tem conosco, né? E Ele usa até a Bíblia usa isso no contexto de idolatria, né? Exato. Que é a traição, né, para com o mandamento de não terás outros deuses, né, diante de mim, Deus fala, né? Então, Deus considera uma traição a idolatria, né? Então, ele usa esse termo do grego zelos, né? Mas isso é importante porque tem gente que fala que não sente absolutamente nada de ciúmes. Exato. Então, de duas, uma. Ou há uma negação mesmo desse sentimento, o ignorar esse sentimento, que também não é bom, porque vai extravasar em outro lugar. Verdade. Ou não há a indiferença, na realidade, a esse tipo de relacionamento, ou coisa, ou pessoa, também não é bom. Então, precisa, né? Nós temos que ter zelo por aquilo que é importante pra gente. Então, não dá pra fingir que não tem. E quando não tiver mesmo, olhar, será que é importante pra mim? Será que eu amo, né? Uau, olha que contraponto, né? Num outro lugar aqui, não sinto nada. Será que é indiferença? Uau. É de se pensar, viu? E se você, amigo, você amiga, tem zelo pela pessoa aí do seu lado, por sua companheira, por seu companheiro, então faz o seguinte, entre em contato com a gente, demonstra que você tem realmente esse zelo por essa pessoa e entre em contato com a gente. Agora é a hora, viu, Darlete? De demonstrar que você tem zelo por essa pessoa que está aí junto com você, pedindo a revista Esperança Novo Tempo, sem tabus, porque tendo esse material aqui em mãos aí na sua casa, na sua família, você vai compreender o plano de Deus para o seu relacionamento. A confiança, né? Como fortalecer essa confiança mútua e, primeiro de tudo,
Deus, né? É Deus quem une o casal, é Deus a fonte de todo o amor. E se a gente estiver ligado a Ele, a gente vai cuidar, vai proteger sem aquele excesso, né? Sem aquilo que a gente chama de um ciúme, uma proteção doentia diante disso, tá bom? Então entre em contato com a gente, o WhatsApp já aparece aí na sua tela, que é o 12982444449. 12 é o código diário, DDD 982444449. Peça agora mesmo a sua revista Sem Tabus, escrita por nada mais nada menos que Darleide Alves. Que olha, você já acompanhou várias vezes aí o programa Sem Tabus, né, Darleide? E já viu que os Sem Tabus foram 7 anos, né, no ar. 7 anos de Sem Tabus, que ainda está na cultura, na memória de muita gente que até hoje pede Sem Tabus de volta. Mas quando o Sem Tabus não volta enquanto programa, você tem acesso ao conteúdo do Sem Tabus nesse material, que vai certamente ser motivo de você cuidar, zelar, de maneira muito especial do seu casamento, do seu relacionamento, você marido e mulher, mas assim, não é só para casados, tá? Pode ser para os solteiros também, para os viúvos, para os divorciados, pode ser até para adolescentes. Nós tivemos muitos adolescentes pedindo esse material. A gente fala de pornografia, fala de casamento segundo a Bíblia, de pureza sexual, de intimidade, do casamento sendo compreendido como um plano perfeito de Deus para vivermos uma dimensão muito especial da vida. 982444449 para você receber em casa. E isso vai fazer toda a diferença, pode acreditar. Certeza absoluta. Bora para o nosso momento na prática. Na prática de hoje a gente vai trazer aqui, né, alguns papeizinhos que estão aqui dentro, que a gente vai chamar de alguns sábios conselhos, né, algumas atitudes que vão fortalecer a confiança dentro do relacionamento. Então, ó, para fortalecer a confiança, o que é necessário para fortalecer a confiança? Já trago aqui o primeiro, essencial: respeitar o espaço e o tempo do outro. Esse é importantíssimo, respeitar o espaço e o tempo do outro. O que dizer sobre esse assunto? Ellen, Vitor? Pensar que outra é uma outra pessoa, com outras vontades, com outras necessidades que não a nossa, nos dá margem para amar, né? E o amor, ele é liberdade, não tem outro caminho. Então, respeitar o espaço físico, o espaço emocional das outras necessidades dele é importante para esse relacionamento se manter, porque precisam ter duas pessoas separadas para daqui a pouco elas se juntarem, né? Então, esse espaço é importante. É verdade. E é interessante que essa dica serve tanto para a pessoa ciumenta, quanto para a pessoa alvo desse ciúme, né? Porque às vezes a pessoa alvo do ciúme precisa também respeitar o tempo da outra pessoa, de entender, de compreender, precisa ter a paciência de ouvir, a sensibilidade, né? E também para a pessoa ciumenta de também respeitar, né? Entender, né, o contexto, os limites, serve para os dois lados, né? Verdade. E nesse espaço aqui a gente pode dizer, trazendo, né, dentro desse espaço, aquele às vezes sair com as amigas, né, as mulheres, os homens, né, sair, ter um momento ali com os amigos também. Não, a gente só sai junto. É bom sair o casal junto, mas é bom entender que tem esses momentos também, claro que com pessoas de confiança, né, com amigas que você confia, com amigos que você, mulher, confia também, e a confiança que vai sendo construída um junto com o outro, né, saber que saiu com os amigos, ele está com os amigos em um momento ali de lazer ou, enfim, de conversas que serão importantes para ele e para o relacionamento. É o que a gente chama de preservar a individualidade, respeitar o sujeito com suas características, com seus gostos, com suas necessidades. Por que este homem ou esta mulher vai perder o contato com os amigos, vai perder o contato com as pessoas e, por exemplo, com o esporte, com o passeio? Outro dia alguém me escreveu, o marido me escreveu, não é ciumento, imagina. Diz assim: Darleide, você acha correto que a minha esposa queira ficar 10, 12 dias na casa dos pais dela e sem que eu esteja junto? Como assim?
Claro que é justificável, dependendo do contexto dessa família, muitas vezes a necessidade dos seus pais, ou por dias de férias, por ir com as crianças no período de férias, ou ela sozinha se não tem filhos. Qual é o problema voltar um pouco à casa dos pais e passar alguns dias lá? Não, porque eu não acho certo. Então, assim, que medida é essa de cuidado, de confiança, de respeito ao outro, né? Então, esbarra nisso também, o desrespeito de não considerar que o outro tem a liberdade. Afinal de contas, casar não é perder a liberdade de ser você. Tá certo? Sim, é uma maldade pensar que você precisa estar controlando esse outro. E a gente pode pensar em, por exemplo, mãe e filho, né? Às vezes a mãe tem ciúmes que a criança ou adolescente vai estar com os amigos ou algo do tipo, mas ele precisa ir, ele precisa ser um indivíduo, né? E seria maldade que ela pudesse controlar a vida inteira, porque no dia que ela não tiver, essa pessoa não tem nada lá fora também, né? Exato. Então é o ir e vir que torna alguém sujeito. É verdade. Vamos tirar mais um aqui, o que nós encontramos para colocar dentro da caixinha de confiança. Falar com transparência. Eis uma grande importância também, ser transparente em tudo que a gente fala, né? Realmente, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Senha no celular. É um sinalzinho que já fica assim, Boa, Darley. não é? Por que essa senha está no celular e ter senha, ok. Bem, mas é uma senha desconhecida para o outro. Aí você deixa o outro também inseguro. Por que está escondendo de mim, não é, Vitor? Sinal de alerta, né? Uma das dicas práticas que, né, mais podem ajudar no relacionamento em todas as áreas, não só na questão de ciúmes, é ter um canal de diálogo aberto, né? Não adianta não ter este canal de diálogo aberto e quando surge uma pauta negativa, querer sentar para conversar. Então tem que haver esse hábito já, essa dica, né, da conversar com transparência, já tem que ser um hábito do casal, para que quando surgirem também as pautas negativas, às vezes de um ciúmes ou de alguma questão, esse canal esteja aberto e seja algo fácil, né, de sentar e conversar entre o casal. Então ter essa transparência. Né? Porque chega muitas vezes no consultório a pessoa falando assim, nossa, mas eu não tenho coragem de falar isso, né, com esse tema ruim, por exemplo, com meu marido. Aí a pergunta é, mas nossa, não tem abertura? Então o problema não é o tema ciúmes, o problema é a abertura desse relacionamento. Não né? houve Então essa construção, né? deveria ter essa abertura para se falar sobre todas as coisas, inclusive as próprias vulnerabilidades a respeito do que sente, né? E até a revista Sem Tabus, ela trata sobre isso também, né, Darley? Sobre poder falar abertamente com o cônjuge sobre tudo. Né? Especialmente na relação íntima ali do casal, o que gosta, o que não gosta, o que é bom, o que não é, o que faltou, né? O que é em excesso, enfim, tudo. Se não tiver, em todos os momentos, o relacionamento tende a não ser algo especial, né? E tem uma coisa importante também, que a gente também estava conversando sobre isso, que a gente não para pensar muito que algumas questões nossas de ciúmes pode ser por conta da gente e não do outro necessariamente. Sim. No sentido de que a gente também, isso, né, falar na psicologia, principalmente na psicanálise, esse processo de projeção, de eu olhar, eu ter desejos ou eu me ver um pouco mais frágil em olhar alguém e aí, para não olhar isso em mim, eu coloco no outro, né? Então o outro que está olhando, o outro que está fazendo isso. Então ser aberto para perceber isso em você, inclusive, que você é vulnerável para isso. Aliás, esse exercício é sempre necessário, Muito. né? E o que tem me surpreendido bastante é de mulheres dizendo que são acusadas pelo marido, acontece do contrário também, mas são elas que manifestam mais desculpa, né? Darley, você só fala das mulheres, é que as meninas procuram mais, elas falam mais, até aparecem mais nas estatísticas e nas pesquisas, mas é que vocês não falam, abre o bocão e conta. Aí, ela diz assim, o meu marido, Darley, está me perseguindo, dizendo que eu tenho outro, que eu olhei, que eu fiz, que aconteceu. Parece que está se tornando até um padrão nesses últimos dias, pelo menos é o que chega para mim. E muitas vezes é o indivíduo que está com uma feridona, uma questão lá em aberto e projetando no outro. Isso é uma realidade. Ele que está traindo, né, muitas vezes. E usa isso de argumento para esconder ou para tampar, como se o culpado fosse outra pessoa. A culpa é minha, né? Então eu vou procurar um problema no outro para aliviar ela. A culpa é minha, eu coloco quem eu quiser. É isso mesmo. Mas é ficar procurando outro. E aí, uma coisa que a gente conversa bastante também. Eu preciso acreditar que eu posso trair, porque é assim que eu vou me prevenir disso. Exato. Ele também precisa, não existe essa, eu nunca vou trair. A gente não pode confiar na gente. Eu não tenho não corro esse risco. Exato, então não pode deixar em si mesmo, não dá pra deixar essa... E se tiver, olha, a gente tem essa abertura, né, de falar, caramba, eu me senti meio desconfortável com o abraço daquela pessoa, me arrepiou, nossa, e aí a gente conversa sobre isso, porque
somos seres humanos. E se protegem juntos, né? Se protegem Exato. juntos dessa questão. Isso é tão maduro, né? Exigente dessa maturidade. Verdade. Perfeito. Mais um, vamos lá, que mais que chega pra gente aqui, ó. Cumprir o que promete, promessas. Prometeu, bora cumprir, né? E aí? Começar pelas promessas lá do altar, né, gente? Oh, E são as mais pesadas e a gente... verdade. Às vezes Até esquece, que a né? morte os separe. A confiança, que é o tema, né, da dinâmica, ela é algo que ela não acontece numa virada de chave simples, né, do dia para a noite ou de uma hora para outra. Ah, não, agora eu passei a confiar. A confiança, ela é construída, né? E ela é construída sobre bases de forma, principalmente, de promessas que se cumprem. Pequenas, inclusive. Desde as menores até as maiores, né? Então, né, o princípio bíblico, né, ser fiel no pouco, no muito te colocarei, é a ideia de confiança, né? Você começa cumprindo pequenas coisas, né? E até nas maiores, né, você vai confiar que o outro também vai cumprir, porque se ele cumpre nas menores... Né? E até quando... E falando até sobre essa confiança, em um momento que ela foi abalada, no momento que essa confiança foi quebrada, né? Como restaurar essa confiança? Quais são os atos iniciais ali para se fortalecer e voltar a confiar nessa pessoa e essa pessoa demonstrar que é uma pessoa confiável? Acho que a primeira coisa é paciência. Porque paciência principalmente de quem fez a situação. Porque quem recebeu vai estar ali remoendo isso durante um tempo. E é importante para a elaboração dessa informação, né? Que seja uma traição, por exemplo, essa mulher perguntar. Às vezes o homem fica irritado com as perguntas que são necessárias para o entendimento dela, para a elaboração dela, né? Então é importante a paciência para isso ser elaborado. A elaboração pressupõe tempo, pressupõe palavra, pressupõe comportamentos que vão sendo constantes. Então acho que a primeira coisa é uma paciência de ambos, né? Da pessoa também não se sentir culpada, lembrei de novo. Lembrou. E isso é um processo. Verdade. Mais uma, vamos lá então? Ó, vocês perceberam que o potinho da confiança, ele tá enchendo aqui, viu? Olha lá, já tem 1, 2, 3, 4, vamos pro 5º elemento agora. Cuidar da própria autoestima. Quando a autoestima tá muito baixa, aí você começa, querendo ou não, a descontar no outro também, né? Porque tá baixa demais e... O que fazer? Quando a gente entende que o ciúmes vem dessa origem, muitas vezes o ciúme doentio, né? Ele tem essa origem na insegurança, na imaturidade e na falta, né? E é uma questão, o ciúmes, ele é uma questão de quem sente. Lógico que às vezes o outro dá motivos, né? Ou às vezes não, mas fato é que o ciúmes é de quem sente. E é importante que essa pessoa, né, que está sentindo isso se conheça, né? E entenda os seus limites também e entenda a origem disso, de forma que muitas vezes o importante é qual a reação dessa pessoa que está sentindo ciúmes vai ter sobre esse sentimento. É isso que diferencia muitas vezes o que é o ciúmes doentio do ciúmes natural ou, né, mais saudável. Como você reage a isso, né? É de maneira madura, com diálogo, ou é de maneira, né, intensa, muitas vezes agressiva, né, ou possessiva? E tem uma outra questão também, que nós temos necessidades diferentes, né? Todo mundo quer ser amado, mas nós temos necessidades diferentes. E uma das coisas que eu também converso com o Vitor é que a gente sabe disso racionalmente, mas emocionalmente é outra história, né? Ninguém vai completar 100% aqui nessa terra, Nenhum né? ser humano, né? Nenhum ser humano vai fazer isso. Então, se a minha vontade, minha necessidade é ser reconhecido, por exemplo, não vai dar para ser só aqui, não tem como. Então, no meu caso, por exemplo, eu comecei a gostar de dar aula. Que legal, esse lugar ali também é um pilar de saúde para mim, além do relacionamento. Então, isso é importante acontecer, outros pilares em que você se sinta um pouco mais seguro. A gente não vai se sentir seguro e completo nunca, mas um pouquinho nos ajuda nesse processo de distribuindo essas necessidades e conseguir um pouco mais de equilíbrio. Legal. Para não viver sob o sofrimento, né? E aí a gente precisa até ponderar a partir do que nós dizíamos sobre o significado da palavra ciúmes, ou de onde vem originalmente ciúmes, vem de zelo, no contexto de idolatria, sobre o qual Deus falava, de ele ser zeloso. Ele diz exatamente, eu sou um Deus zeloso.
E ele colocava limites, dizia o sim, o não, não faças isso, não faças aquilo, tem os seus mandamentos, tem as suas leis. É assim que funciona no meu reino. É o casal dialogando, construindo, se permitindo falar, ser conhecido, porque Deus, diferente do tirano, ele se mostra, eu sou assim, eu gosto disso, daquilo eu não gosto, você torna-se conhecido do outro. Então há uma transparência, uma honestidade, uma verdade declarada o tempo todo. Mas aí quando você olha para todo o contexto, você vai encontrá-lo falando sobre a idolatria. E aí, será que nós, em nossos relacionamentos, na medida em que esses ciúmes aparecem, também não estamos agindo idolatramente? Quer dizer, quando não há lugar para você desenvolver outras áreas da vida, outras habilidades da vida, mas tudo é o seu relacionamento, tudo é este casamento, tudo é esta pessoa, esse indivíduo, em que lugar ele está? Você pôs em que altar? Então, ali ele está e você o adora, quando ele falta, você chora, você se desespera, não existe vida para além desse relacionamento. O nome disso, para além de ser ciúmes, não seria já uma idolatria? É só uma questão aí para você pensar. Muito bom, Darleide. Mais uma para a gente fechar, então. O último tópico que vem aqui: evitar provocações e brincadeiras que gerem insegurança. Olha, é importante, hein? Porque às vezes o que a gente acaba observando em alguns momentos, né? Ele não parece, ele ou ela, né? Parece que não demonstra ciúmes e tal. Então, vou dar uma cutucadinha para poder sentir ciúmes e tal. Vou provocar, né? Acontece isso às vezes também? Muito, né? Que é mais fácil do que virar e falar assim, caramba, eu tô sentindo falta de você. Eu tô vulnerável. Não tô me sentindo amada. Tô me sentindo amada. Será que a gente pode fazer alguma coisa para eu me sentir? Porque é muito vulnerável você falar isso, né? Se expor demais. Mas esse é o único caminho, né? O mais difícil, talvez, mas o mais claro, né? E amor, ele não precisa de teste. Ele é uma decisão, né? O outro, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele decide continuar aqui. E o que eu posso fazer é tentar ajustar e se manter, mas eu não posso controlar, né? Então ele vai decidindo e não precisa de teste. Ele é a verdade por si só, deveria ser, né? E com isso a gente esvazia um dos potes e enche o outro, né? Só pra gente fechar aqui, ó. Esse é o pote dos ciúmes que a gente esvaziou e enchemos qual? Enchemos o pote da confiança. Então tá aí, ó, pra gente, com essas atitudes, esvazia um, enche o outro. Relacionamento mais saudável. A gente continua conversando ainda sobre esse assunto, tem as suas interações. Bom demais a gente poder pensar sobre relacionamento, sobre a vida da gente, sobre quem somos. Logo depois do intervalo, nós estamos juntinhos com você de novo. Você bem sabe que esse é o mês de lançamento da revista em quadrinhos para as crianças, Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros. Neste momento, este que passará a vos falar, fará o que faria interpretarei Rodrigo Silva nesta lição. Eu farei o Afonso. Boa. E neste material é óbvio que o camelo não fala. O nome dele é Caleb, mas ele fica só escutandinho, tá? Só quietinho, observando tudo. Vamos lá, Rodrigo Binal. Vamos lá. Esse artefato arqueológico, eu tenho que aprender a fazer a voz do Rodrigo. Não, faz a tua. Vamos lá, então, ó. Ele mostrando aqui, tem na câmera tá mostrando lá, né? Só pra você saber, assim, do que tipo de diálogo trata. Só mostrar aqui primeiro. Quem tá aqui Mostra aqui, ó, pro Léo. Aí, Léo. Fechadinho aqui, Léo, ó. O Léo aproxima para mostrar o diálogo que a gente vai mostrar, que vai fazer. Tá vendo ali, ó, uma agulha? Neste momento, o doutor Rodrigo vai contar para o Afonso sobre aquela passagem que Jesus Cristo diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico ser salvo. Por isso que eu não quis ser rica. Eu não quis. E aqui ele mostra vários artefatos ali também, né? Um deles, Darleide, ele diz o seguinte, ó, esse artefato é muito raro. Ele era usado para misturar leite e mel. Lembra que a Bíblia ela fala que essa era uma terra que manava leite e mel? E ele mostra ali o artefato. Esse artefato. E olha que interessante. Você pode, por exemplo, parar a cada diálogo e nas palavras mais difíceis, você explicar para a criança, pegar dicionário, você mesmo explicar, vai enriquecendo o vocabulário, você vai tornando essa criança conhecedora de mais palavras na leitura, entende? Aí ela vai mostrar a agulhinha, vai falar também da lamparina. A lamparina, verdade. Essa era uma lamparina dos tempos de Jesus.
Ele falou delas em algumas parábolas e ela funciona à base de azeite. Ele mostra ali essa lamparina Aí à base o de Afonso azeite. pega a agulha que está em mãos, aí mostra assim, põe na direção do Caleb e diz assim, eu não sei se o Caleb passa por esse buraquinho. Eu, se fosse, assim, uma criança que eu sou, eu dizia, eu não sei se o Caleb passa por esse buraquinho. Aí é meio cebolinha, né? É verdade, né? Mas ficou legal. Era exatamente isso que Jesus queria dizer. Ele usava muitas parábolas. Hipérboles, ou Isso. seja, mais uma palavra Olha. difícil. Aí o autor da revista pôs entre aspas. Exagero, né? Dizendo, hipérbole significa exagero, entende? A criança aprendendo junto, Isso, para para ensinar. ensinar. Olha que Que legal. legal, doutor Rodrigo! E o legal, Darley, dos pais que vão pedir esse material, tios, avós, enfim, pode contar as histórias para as crianças de todas as idades e fazendo essas interpretações. Se a criança já sabe ler, fala para ela, né? Interpretar um dos personagens. Você vai Professor, interpretando eu outro. amei conhecer Jerusalém. Que bom, Afonso. Jerusalém era muito importante para Jesus. Ah, que legal. Podemos voltar? Não, agora é hora de mandar mensagem e pedir a sua revista. Você. Mas, doutor Rodrigo, amorzinho, é hora de mandar uma mensagem pra gente, ou ligar pra gente no 0 operadora 12 21 27 31 21. Eu posso ligar também. Não, Só tem que ser o pai o pai, que viu? liga. É só o pai Ou que a liga. mãe. Eu ligo, filhão, pode deixar. É. Obrigado, pai. Manda aí. 21 27 31 21 e garante a Ou o revista. vovozinho também pode Boa. ligar, né? O vovô. Vai lá, vovô. Vai lá. Bom, bora. Mas liga, viu? Liga, não deixa de ligar, entre em contato com a gente. Já Gostei. peça hoje. Mas não fala como vovô de O novo. vovozinho. Gostei disso aí. Oxente, meu netinho. Vovozinho lá do Nordeste. Simbora. Em vez do camelo Caleb, era o jumento. Que é mais Se próprio fosse do do Nordeste, seria o né? jumento, né? É verdade. E qual seria o nome do jumento? Não Mas fala. em Jerusalém também tem Tinha, né? jumento. Tem. É. Tem na história bíblica, não tem? E o nome Tem do jumento? Ai, que bonitinho eles de mão dada. Ah. Cadê o nosso pra dar a Cadê mão o aqui? da mão, né? Cadê? Quem vai segurar a nossa mão? Segura na nossa agora. Eu seguro na mão de Deus. Isso, boa! E vai. Crente. Aqui, ó, eu no vácuo. Aí, ó. Pronto. Amores, Boa. então vamos de interação por agora, diretora? É isso. Boa tarde, boa tarde. Eu tarde. sou muito tranquila, mas meu marido é super fechado. Ele nunca fala com quem vai sair e ainda fica irritado quando eu pergunto como posso lidar com isso sem brigar. Aí é complicado, hein? Nossa, isso Nunca acontece fala muito. com quem vai sair, fica brabo quando ela pergunta. Eu acho que ela, assim, né, não sei o quanto ela tenta falar com ele, ele é meio fechado, né? Mas falar exatamente sobre isso. Olha, só há relacionamento e a gente conseguir conversar. Né? É difícil com um comportamento desse eu não me sentir insegura. Não é? Qualquer um, na realidade, né? Então, mesmo que você não esteja fazendo nada, eu não estou desconfiando, eu gostaria que eu fosse respeitada pela minha vontade, pela minha necessidade. É possível. Verdade. Tentar conversar. Tem mais uma interação chegando pra gente por aqui. Interação de quem será? Juliana, boa tarde, ótimo tema. Tenho 2 filhos e o mais velho sente muito ciúme do caçula. Ele fica bravo quando dou atenção para o pequeno. Como posso equilibrar isso dentro de casa? Tá aqui uma outra forma de ciúme, né? Entre irmãos. Isso é Como comum, equilibrar? Sim, muito comum, né? Eu tenho uma irmã mais nova também e a gente brigava bastante quando eu era menor, né? Esse é um dos ciúmes mais novos que a gente tem quando tem Dos mais irmão, né? primários, Disputar a né? mãe, por exemplo. É muito, Ciúmes muito mais assim, né? primários. É. Mas a ideia é que os pais tenham momentos específicos para passar com cada filho, né? Para ter esse momento, esse momento vai ser só do filho 1, esse momento vai ser só do filho 2. E aí, quando os dois estiverem juntos, ou todo mundo se relacionando, vai diminuir essa questão desses atritos, né? E tem uma coisa também que é entender que realmente esse mais velho vai sentir ciúmes e o mais velho não está ganhando um irmão no primeiro momento, ele está perdendo o lugar dele. Quem está ganhando o irmão é quem nasce. Então, nesse primeiro momento, o mais velho precisa ser mais olhado, mesmo, porque ele que está perdendo não é tão legal num primeiro momento para ele. Uma concorrência de atenção pra ele, né? Poxa, era só eu, agora tem mais um aí. Eu que lembrei quando minha irmã nasceu, eu até então 6, 7 anos enquanto caçula, aí chega a minha irmãzinha, ou seja, e eu.
Exato. Aí meu pai ainda ficava dizendo, vai ficar debaixo da cama. Não sei por que tinha essa expressão. Aí cantava uma musiquinha, véia debaixo da cama. E eu aterrorizada. Você acredita? Aterrorizada. Olha, eu sou uma sobrevivente, hein? Vou te contar. Que bom que superou tudo isso, graças a Deus. Não sou a pessoa ciumenta, assim, não. Sou só zelosa. Muito bom. Olá, pessoal. Descobri que a minha namorada olha meu celular escondido. Ela diz que é só curiosidade. Mas eu fico sem saber se eu posso confiar. Isso já é sinal de ciúme doentio? Da parte dela, né, por exemplo. Uma pergunta que eu faria ela olha escondido porque quando você tá vendo, você não deixa ela olhar, né? Seria interessante, talvez ele falasse assim, toma aqui, olha comigo. Pode olhar na minha frente, né? Ou, mas eu fico sem saber se posso confiar, mas ele também fica desconfortável do fato dela olhar porque tem alguma coisa. Então, se ele também não tem nada, ele pode fazer esse convite. Olha aqui junto comigo, tá tudo certo. Sim. Né? Isso pode diminuir aí, mas é um sinal complicado, doentio, e não só dos ciúmes, né, mas da confiança que é desse relacionamento. Por que ela precisa olhar escondido? Ele não deixa, ela não quer olhar com ele, precisa combinar e conversar sobre o que está acontecendo a respeito disso. Até porque, se eles só são namorados, é hora de se conhecerem mesmo. Exato. Ela deve estar assim, pensando, com quem que eu tô namorando? Quem é essa pessoa que eu estou dizendo que já amo, por exemplo, e que diz que me ama? Eu posso confiar? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É a maneira mais adequada? Talvez não, porque não houve assim, posso ver seu celular? As suas conversas são abertas? Seria melhor, né? Mas como você bem disse lá atrás, quando a gente é mais novinho, tá começando, você perde a mão, erra daqui, erra da colar. Mas que bom que fez a pergunta e tá ouvindo aqui a gente falar sobre o assunto. O melhor é, por exemplo, você dizer para ela agora o quanto isso te incomoda. Amor, eu não acho legal, assim, sinto como você desconfiando de mim, mas eu entendo que também é importante para você saber como eu sou, como são as minhas conversas, mas olha, vamos tratar disso abertamente, mas você vai também jogando o jogo, né? Isso. Às vezes, acaba que a mulher, né, nesse caso, ela tem vergonha de ver escondido, porque fica com vergonha de dizer que quer ver o celular, porque não se acha, não acha que tem que fazer isso só, no direito, tem que fazer só quando estiver casada, mas não, esse é o momento, então, de conversar sobre isso. Não vai ser quando casar que fala assim, agora eu tô livre para poder controlar. Não é isso. Ali já deveria ter essa conversa desde o início. E se já esconde muitas coisas ali, futuramente vai esconder também, né? E acredito que deve chegar muito no consultório essa questão de celular, de WhatsApp, de redes sociais. Muito privado, não pode ver minhas redes, as senhas, como a gente já comentou, não pode e tal. Aí é algo complicado, né? Se não tem essa confiança, então melhor que não tenha rede social, melhor que não tenha algumas outras situações aí. Mas, Binal, lembra quando a gente falou antes, em algum momento, sobre você se sentir assim, meio que ofendido, né? Porque o outro tá lá, você imagina, ele tá lá assim, você entra pro banho, ela vai ficar lá vendo de curiosidade. Quer dizer, pô, amor, não faz isso, ó, tá aberto, olha no celular, não precisa você ficar, né, me vigiando. Então, estar sob vigilância não é confortável para ninguém, mas só vai resolver se você abrir a questão com o outro e tranquilamente e não tiver nada para esconder. Com certeza. Tem mais interação, meu amor? Então vamos. Olha, isso nem quis se identificar. Menino, olha só. Oi, boa tarde. Eu fiquei desempregado por quase 1 ano e meio. Há 6 meses consegui uma vaga de emprego onde há muitas colegas mulheres. Minha esposa começou a sentir ciúmes de mim. Ela passou a verificar o celular e me questionar constantemente sobre o ambiente de trabalho. Nunca dei motivos para ela desconfiar de mim, mas isso tem me incomodado. Talvez por ser uma situação nova, Ellen. Provável. E tem uma questão assim, ela pode, né, se sentir desconfortável mesmo. Mas uma coisa que ele pode perguntar para ela é o que ele faria que a deixaria mais confortável ali no ambiente. Então, é a roupa que ele vai vestir, é onde ele vai ficar, onde ele vai sentar. Porque ele não tem como sair desse emprego, né? Sim. Mas o que ele pode fazer ali para deixá-la mais confortável é o que ele consegue. Agora, se mesmo assim for impossível para ela, a gente está falando de uma coisa muito dela, né? Que não vai ter nada que ele faça que consiga minimizar isso. E ela precisa cuidar. Vai largar o emprego porque ela tá insegura. Só pode trabalhar com homem? Difícil, né? Mas vale a pena perguntar, né? Às vezes ele tá fazendo algum tipo... Ele é muito carismático, por exemplo. Fica mostrando né? os dentes toda hora. Podia guardar pra si, né? Pra prevenir. Reserva mais, fica mais reservadinho. Mas às vezes o jeito mais recatado. dele, né? De repente, levar ela numa confraternização da empresa, uma boa apresentá-la, também. né? Pode trazer mais segurança.
importância para ela. Verdade. Bom que minha esposa já trabalha aqui também. Tudo maravilhoso. Às vezes eu visito ela no espaço que ela trabalha, ela visita no que eu trabalho. Muito bom. E é tudo amigo, né? Fica ligada, assistindo tudo, vendo tudo. É verdade. Muito bem. Meus amores, tenho aqui em mãos agora o meu último livro. Você não sabia? Eu sou escritora também. Esse é o Palavras Benditas para Casais. Cultivando a vida a dois, e aqui eu conto histórias de casais que tiveram não somente o relacionamento restaurado, mas o amor reconstruído em confiança. Tem casos de pessoas que foram traídas, como foi que elas conseguiram resolver-se internamente, se resolver com o outro, e um e o outro dar oportunidade a esse casamento. Como é possível isso? Nós vamos falar aqui sobre o poder da oração para criar vínculos, aprofundar vínculos com o casal. Nós vamos falar aqui sobre alguns cuidados que são urgentes para que nós também tenhamos o casamento protegido. Esse livro serve com muita reflexão, muita atenção ao que nós, como casais, deveríamos considerar do ponto de vista da nossa fé, das nossas crenças bíblicas. E o pastor Aleixo que sempre diz por aqui, ele diz assim, casamento é coisa de crente. É verdade. Porque quem não é crente, assim... Mas quem é crente, aí vai entender o que é casamento. Então está aqui a minha dica de leitura para você hoje, Palavras Benditas para Casais, cultivando a vida a dois. Onde encontra? Fala comigo na minha rede social, Darleide Alves. Lá fica mais fácil, Darleide Alves. Esse livro foi lançado pela Thomas Nelson Editora, um dos maiores grupos editoriais do mundo, que me procurou, dizendo, Darleide, queríamos lançar alguns títulos com você. Já foi o Amor e Cura, agora Palavras Benditas para Casais e em breve Palavras Benditas para Mulheres também. Sucesso, viu? Para quem que eu vou dar esse? Vou dar para eles. Boa. Depois eu dou o seu. Tá Não bom. trouxe para você ainda, que eu acabei de receber. Então tá bom, hein? Obrigada. Você e pro Victor. Obrigado. Obrigada. Vamos para aquele intervalo então, enquanto eles dão uma espiadinha no livro ali, os capítulos, a gente vai para aquele intervalo, rapidão. Na volta tem mais interações e tem o pastor Robson Aleixo chegando por aqui, trazendo, né, aquele pensamento bíblico sobre o tema de hoje, ciúmes. A gente volta já. Você tem noção de quantas pessoas têm sido alcançadas a cada dia através da Rede Novo Tempo de comunicação? Estou falando da TV Novo Tempo, da Rádio Novo Tempo, através da web, que leva a rádio, que leva a TV, que leva séries, conteúdos incríveis. E também através das revistas, dos materiais impressos que a gente envia gratuitamente. Você tem ideia de quantas pessoas são alcançadas por dia? E olha, essa quantidade enorme de pessoas que estão sendo alcançadas, elas estão sendo alcançadas porque muitas pessoas, elas têm sentido o toque do Espírito Santo no coração, elas têm entendido que fazem parte desse anjo que tem pressa em levar a mensagem do Evangelho aos 4 cantos da terra para que Jesus volte o quanto antes. Eu estou falando dos anjos da esperança, porque na Bíblia, esses anjos que têm essa pressa em levar essa mensagem, eles são chamados são mensageiros. Anjos na Bíblia são mensageiros. E quando você pensa em um anjo que está voando, você imagina a velocidade desse anjo que a Bíblia cita em alguns momentos, né? Enquanto alguém estava orando, no momento que começou a oração, rápido o anjo já estava ali se deslocando, né? Nessa velocidade toda. E essa pressa que a gente tem em levar essa mensagem da breve volta de Jesus ao máximo de pessoas que a gente conseguir, para que assim Jesus volte o quanto antes. Se você também tem esse desejo no seu coração, esse sonho de estar com Jesus o quanto antes, quer fazer parte dessa pregação do Evangelho, então una-se a nós através desse projeto Anjos da Esperança, mensageiros. Faça parte você também dessa missão através das suas doações, que podem ser feitas agora mesmo através do Pix. E o valor é você quem define, tá bom? Chave Pix, anota aí, é o e-mail anjos@novotempo.com. Marcou? anjos@novotempo.com é a nossa chave Pix. Caso você prefira entrar em contato com a nossa equipe e descobrir outras formas que você pode fazer a sua doação também, débito em conta, boleto bancário, cartão de crédito, o seu cadastro mesmo, liga pra gente, o telefone já aparece na sua tela também, é o 0, o código da operadora, 12
21 27 30 30. Conversa com a nossa equipe, faça o seu cadastro e se torne um anjo da esperança também. Repito, o valor é você quem define, tá bom? É quanto você sentir no seu coração. Mas una-se a nós nessa grande corrente do bem, levando esperança ao máximo de pessoas, pregando esse evangelho aos 4 cantos da terra e abreviando a volta de Jesus. Seja um anjo da esperança. Muito bem. Mais interações aqui pra gente? Anônimos. Boa tarde. Sou divorciada e tenho um filho adolescente. Quando começo a conversar com alguém, ele fica enciumado e fecha a cara. Como posso conversar com ele para que ele entender que o meu coração ainda cabe amor? Mas aí um adolescente com ciúmes, né? Como você diz, até bonitinho. Que bonitinho. Você quer falar primeiro? Eu entendo que a sua abordagem clínica acho que vai ter mais a ver com essa questão. A gente tem abordagens diferentes em relação à psicologia. Eu atendo alguns adolescentes, eles têm carência, né? Eles ainda são uma criança junto com o adulto tentando se encontrar, né? Então, naturalmente, ele vai ter isso. Ela falou que é divorciada, então já há uma insegurança sobre esse lugar que ele tem que ficar, né? Como filho, aonde ele está agora, essa mãe está mais lançada para esse mundo, né? Então, ele está saindo da fase ali de amor dessa mãe para ele se lançar para outros amores. Isso tudo ao mesmo tempo. Então ela tem que ter muita paciência com ele nesse sentido. E uma coisa que ajuda bastante, tão simples, mas realmente sair com esse adolescente, conversar com ele, ele vai sentir ciúmes. É um processo, não tem como ele não sentir. Mostrar que é um amor diferente mesmo, né? O que ela sente por ele é por ele. Né? O que foi, no caso, o passado ali, né, encerrou um ciclo. A gente não sabe qual foi a realidade que fez com que surgisse a separação, mas que o amor dela por ele não vai mudar, né? Independente de uma outra pessoa que venha. Ele está sendo fiel ao pai, né? Também tem Talvez ele seja sendo fiel ao lugar do pai e não admitir que uma outra pessoa venha ocupar esse lugar. E querer que tudo volte como era antes. Exato, tem a relação dele com a mãe, mas tem a história com o pai, tem a história de ele pensar família, quem sabe na esperança de essa família ser refeita. Tem muitos aspectos a serem considerados. Uma outra perspectiva é, talvez com o divórcio, esse filho está entendendo que agora ele é o homem dessa casa, né? Isso. E ela, no papel de mãe, talvez seja interessante ela ajudar ele a entender que ele precisa ser o homem de uma outra casa, como adulto, né? De um lar que ele ainda vai construir e que o dela, ela é responsável, né? Exato. Depende muito da idade dele também, né? Enquanto mais novo, mais complicado, porque ele está nesse processo ainda de ligação com essa família inicial, né? Agora, às vezes, está um pouquinho mais velho, tem como dar uma emancipação emocional, né? Nesse sentido de lançá-lo mesmo para esse mundo, para ele procurar o próximo amor dele, que é uma próxima mulher, né? Que é criar a próxima família. Mas, óbvio que isso não vai invalidar a necessidade dela demonstrar esse amor, esse carinho para ele, fazendo coisa que ele gosta, fazendo... passando tempo e observando e perguntando aquilo, reconhecendo aquilo que ele é, sabe, como pessoa. Então, o que ele gosta de fazer, o que você quer conversar, vamos passar um tempo com o que você gosta de vivenciar, para que ela se lance nesse mundo, mas é um mundo novo para ele agora, né? A depender da idade, falar um pouquinho dela também, né? Dos sonhos dela, dos sentimentos dela, para ele também enxergar na mãe, não só a mãe, seio, útero, mãe, mas também começar a perceber a individualidade dela, de ser alguém que quer refazer a história. Então essa conversa vai ter que circular a relação de vocês também. Vamos a mais uma interação? Anônimo. Fui infiel à minha esposa. Depois disso, obviamente, ela passou a sentir ciúmes intensos de mim, mesmo tendo me perdoado. Hoje, minha esposa monitora constantemente minhas ações e duvida das minhas intenções para com ela. Minha falha gerou uma perda real de confiança e dificuldade em perdoar completamente. Me arrependo amargamente de ter falhado com ela. Às vezes acho que será impossível reconstruir essa confiança. É o que a gente comentou em um dos momentos ali, né? Não é impossível, mas ele vai ter que entender que é difícil. A gente é humano, né? A gente não é como Deus. Ela pode, claro, pedir para Deus e ele pode pedir para Deus para que isso seja menos difícil. Ela fazendo terapia, óbvio, né? A gente acredita muito na terapia também, mas ele vai ter que ter muita paciência com ela, porque é um processo longo. É injusto até, né? Pensar que a gente vai fazendo cada coisa, vai conquistando a confiança, às vezes um ato é o possível para terminar, né? Acabar com a confiança.
E somos assim, né? Então, É mais fácil destruir do que construir, com né? certeza. Mas é possível, enquanto ela estiver aberta, enquanto ele estiver aberto, esse processo, e tiver paciência e amor mesmo nesse lugar, vai sendo possível. Ainda que seja necessário a gente chamar um pouquinho a atenção para que ela também não se permita se viciar nessa constante vigilância, porque o outro também tem limite. Não é porque cometeu tal erro, reconheceu, estamos juntos, que agora você também deixa de sentir-se como gente que pode talvez não resistir, viver sob eterna e constante vigilância. Então é preciso também cuidar que quem fica, como fica, em que condições fica, porque nós principalmente ficamos em torno de querermos, desejarmos que esse casamento permaneça, mas a que custo, né? Então, assim, é uma questão. Então, é só para que quem foi traído também não se veja com toda a autoridade e poder para agora ser vigilante do outro a vida inteira, como se ele também não viesse em algum momento a se cansar. Puxa, o que mais eu preciso fazer? O que mais eu preciso dizer? Já passou um ano, estou pensando nessa perspectiva. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos. Cada um tem seu tempo de se recuperar? Tem. Mas a gente precisa lembrar que o outro é finito, limitado, que não dá pra gente fazer um tipo de exigência dessas eternamente. Então, por que continuou? Por alguma coisa que vale a pena, não? Considera isso também, amiga. Tem que pensar que não é só essa questão do controle, mas ela tá sofrendo. É uma vida de sofrimento. Também, a que custo passar uma vida de sofrimento? Se ela não consegue perdoar, ela perceber isso, não se colocar nessa situação, porque fica muito amargurada essa vida, né? Ela não se liberta. Então, se for possível, se existe a possibilidade de liberdade dentro desse casamento, ótimo, continue. Se não, seja sincera com você mesma sobre isso, porque a vida do outro vai ser ruim, a sua vida vai ser ruim também. Verdade. Não dá para se colocar nessa situação toda, né? O perdão, ele vem de Deus, né? Mais uma interação para a gente fechar por aqui, a Márcia Nogueira. Boa tarde, gente. Boa tarde, Márcia. Amo assistir o Entre Família. Vocês falam de um jeito tão leve. Esse tema de hoje é ótimo. Confesso que já tive muito ciúme do meu marido, mas com o tempo fui aprendendo a confiar mais. Que bênção, Márcia. Obrigado, um grande abraço para você. E encerrando já aqui o nosso programa, né? Pastor Robson Aleixo deixou, Darleide, uma reflexão especial, trazendo aí a base bíblica para todo o contexto do que a gente tem conversado aqui, mas especialmente essa reflexão para nós no dia de hoje. Nesse nosso mundo de frases que se disparam de um lugar para o outro, e a gente vive, e algumas a gente vai perdendo a força de resisti-las e elas acabam entrando no nosso pensamento, e uma vez no nosso pensamento a gente quer usar alguma coisa para resolver os problemas da vida e vai descobrir que a gente tem uma caixa de ferramentas para pensar sobre a vida, sobre relacionamentos, e nenhuma está funcionando. Por exemplo, nós vivemos em um momento de desespero por não depender, por não pertencer, e a ideia de sucesso é exatamente essa, conseguir fazer tudo sozinho. E por mais que isso possa parecer esquisito, é exatamente o contrário que é a concepção de sucesso em absolutamente qualquer área da vida. Sucesso, quando a gente pensa naquilo que Deus disse ser sucesso, não é medido pela capacidade que a gente tem de juntar coisas em nós. Mas nós vamos ver de uma ponta a outra Deus falando que um sucesso começa com esvaziamento. E não é você ficar oco por dentro, mas é a capacidade de se dispor do seu próprio ego e se encher dele, se encher de outras pessoas e fazer do sonho uma capacidade de realização onde muitas bocas esboçam sorrisos. Quando a gente pensa em sucesso nessa perspectiva que vemos sendo bombardeada por nós o tempo todo, ela está exatamente em correr e chegar. Mas a pergunta de Deus não é só se você chegou, mas quem você trouxe quando passou pela linha de chegada. É ir com todos, é a quantidade de gente que se vê feliz quando a gente está feliz também. Quando a gente fala de relacionamento, quando a gente fala de intimidade, é exatamente disso que Deus fala também. Porque o sucesso de um relacionamento está na profundidade das relações de pertencimento que isso se dá. Eu fico imaginando aqui e vejo Adão saindo e nomeando os animais, olhando para um elefante, percebendo, analisando e nomeou. E não tem como você fugir da ideia de que nomear é estabelecer domínio, poder sobre algo.
Mas então ele olha para um ser humano belo, feito dele e para ele, e fala: não vou dar um nome para você, eu vou dar para você o meu nome. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Osso do meu osso, carne da minha carne. E essa reunião, onde um se torna dois e dois voltam a ser um, ele é a síntese de uma relação onde as pessoas se pertencem. Ele pertence voluntariamente a ela e ela pertence voluntariamente a ele. Pensa fortemente nisso. Adão nasceu e nasceu nesse seu primeiro nascimento do pó da terra e fôlego de vida e olhou para Deus e se apaixonou pelo seu Criador. Ele tem uma experiência agora de desenvolvimento de consciência e ele tem uma experiência de cair sobre ele um profundo sono. Da consciência ele vai para a inconsciência, ou seja, Adão renasceu casado. Ele nasce para descobrir a natureza e agora ele nasce para descobrir um relacionamento. E no final das contas, o nosso relacionamento de intimidade, de casamento, é um renascimento. Você renasce pertencendo a alguém e você olha para esse alguém e luta por essas relações de pertencimento. Onde está o ciúme nessa história toda? A gente pode nomear ciúme, falar das suas características e colateralidades e podemos ficar falando disso muito tempo. Mas uma verdade também deve ser colocada. Numa relação de intimidade, onde não se luta para pertencer, em se fazer pertencer e criar no coração um senso voluntário de pertencimento, tanto de si como de outro, é um casamento que não está fadado ao fracasso. Ele já nasceu fracassado, porque viver junto é pertencer. Nós pertencemos um ao outro. Quando um corpo se funde ao outro e se torna uma só carne, todos os membros se pertencem. Essa é a essência da vida saudável, essa é a essência do sucesso, esse é o centro do projeto. Pertencemos a Cristo, pertencemos uns aos outros e assim a gente se torna feliz compartilhando as felicidades. Não lutar para aprisionar, mas lutar para ser com alguém. Perfeito, hein? Ai, tem como ouvi-lo e não aprender? A gente se surpreende, até as medidas assim, Sempre. yes, incrível. Obrigada, meu amigo. Obrigada, e volte sempre para o seu lugar. Já vamos acabando por aqui. Muito obrigada por sua presença com a gente. Obrigada, Ellen. Obrigada, Victor. Que delícia ter vocês aqui com a gente. Por ser casal, por serem tão bons no que fazem. Que Deus os abençoe. Até o próximo. Já, tá? Vocês de volta. Obrigada. Feliz sábado para vocês desde agora, né, Binal? Verdade, feliz sábado. Olha só, Vida e Saúde coladinho com a gente hoje vai falar sobre... cadê? Tá aqui, ó. Saúde bucal em dia. Para dar aquele beijinho e tal. Pra ficar mostrando os dentes. Eita! E semana que vem, segunda-feira, a gente vai falar sobre aluguel e casa própria. O que vale mais a pena, hein? Fica com a gente. Quem já tem diz que não precisa ter. Enfim, beijo, meus amores. Até a semana que vem com mais Valeu, gente. Família. Beijo. Tchau.